Vamos para a palavra de Deus. Nós estamos meditando então numa série de mensagens sobre o agir e o reagir de Jesus, agindo e reagindo como Jesus. E nós estamos mergulhando nessa série. Essa série, ela nos ensina a andar como Jesus andou. Porque em 1 de João, capítulo 2, verso número 6, Conrado, a palavra diz assim: aquele que diz que permanece nele, também deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. Então, andar como ele andou é agir como ele agiu, é reagir como ele reagiu. E isso tem a ver com Jesus. Quando a palavra fala nele, permanecer nele, está fazendo uma referência em Jesus. Rubens, está falando de Jesus aqui nesse texto. E nós estamos vivendo, Júnior, num tempo onde o mundo está cheio de ações e reações impulsivas. Gritarias, discussões, agressividade, falta de paciência nas relações. E aí, Sami, a gente precisa entender que nós fomos chamados para copiar Jesus, ser a cópia de Jesus, ser a imitação de Jesus. Então eu preciso, nesse mundo cheio de ações e reações impulsivas, trazer um controle e um equilíbrio para a minha vida. Porque talvez você anda equilibrado nas suas ações, mas as suas reações revelam o seu desequilíbrio emocional, o seu desequilíbrio espiritual. Como eu sempre digo, as ações são premeditadas, mas a reação é impulsiva. A reação é algo que surge, a reação é algo que acontece, é espontâneo. E queira crer que as suas reações, elas vão falar a respeito daquilo que você crê e daquilo que está dentro do teu coração. Então o convite para nós, Simei, é ser a imagem de Jesus, é reagir e agir como Jesus. É hora da gente parar para pensar, Valéria, e falar assim: como eu estou agindo e reagindo na minha vida? Porque eu tenho um padrão, existe um foco, existe uma direção, e essa direção é Jesus. Se o mundo está cheio de violência, cheio de realidades que vão causar destruição, cheio de ações egoístas, nós decidimos seguir a Cristo. E seguir a Cristo é contrariar os padrões deste mundo. Nós falamos sobre agir com amor, como Jesus agiu. Nós falamos que nós devemos reagir com perdão, como Jesus reagiu. Semana passada nós falamos em agir em santidade, como Jesus agiu. E hoje nós vamos falar sobre reagir com compaixão. Reagir como Jesus reagiu, com compaixão. Qual que é o texto base para essa ministração? O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, verso número 30 ao 44. Vamos olhar uma história de Jesus, que não está só relatada por Marcos, pelo evangelista Marcos, mas também está relatado pelo evangelista Lucas, pelo evangelista Mateus e também pelo evangelista João. Eles vão relatar a mesma história, alguns trazendo alguns detalhes, outros resumindo algumas coisas, mas a palavra se completa. O texto que nós estamos aqui é um texto que fala de um milagre sobrenatural, extraordinário, que questiona a materialidade, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 30, o primeiro evangelho escrito, está declarando no verso número 30 o seguinte: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham nem tempo de comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé
de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto. É deserto este lugar. E o texto diz para nós que eles disseram a Jesus: mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Eles os fizeram repartindo-se em grupos de 100, de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. E depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra de Deus para o povo de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Entenda esse texto, porque talvez você esteja vivendo essa realidade, esse estado de alma que Jesus e os seus discípulos estavam vivendo. Você talvez esteja vivendo esse estado de alma que quer ficar num lugar solitário, num lugar deserto, num lugar onde não tem ninguém, num lugar que você quer descansar. Estou cansado, não quero ouvir ninguém, não quero ver ninguém, eu quero ficar quieto. Talvez você esteja nesse estágio de alma. Dificilmente uma pessoa não tenha passado por isso diante do mundo que nós vivemos. São tantos compromissos, tantas perguntas a serem respondidas, tantas responsabilidades, que o estado emocional se tornou o centro das atenções nos diagnósticos de enfermidade. Os diagnósticos de enfermidade estão trazendo o estado da nossa alma como o centro das atenções. É tanta coisa, é tanta informação, é tanta responsabilidade, é tanto compromisso, é agenda cheia. O dia parece curto para tanta coisa que a gente tem que fazer. E os discípulos de Jesus estavam corridos ao ponto de não terem tempo de comer. Eu não sei se a sua agenda já aconteceu isso. Sabe aquele dia, aquela semana que você não tem tempo para parar para comer. Você sai pegando o que tem ali, porque você está na correria, você está sempre atrasado, correndo para um lado para o outro, sempre se preocupando com alguma coisa para resolver. É exatamente isso que está acontecendo. A procura das pessoas pelo Mestre era intensa. Era a agenda lotada, o tempo parecia insuficiente até para repousar. E preste bem atenção que nesse momento, Jesus não só estava cansado pelo número de pessoas que estavam seguindo Ele, mas também ele acabava de receber o relato, receber a notícia que João Batista, o seu primo, estava morto por Herodes. Inclusive o evangelista Mateus, ao registrar essa história, ele detalha que de fato Jesus recebe a notícia logo antes de procurar um lugar deserto. Você lê isso em Mateus capítulo 14, verso número 13. Então Jesus está aqui com a agenda cheia de responsabilidade, cheio de situações, cheio de pessoas, e ele está procurando um lugar deserto. Naturalmente ele desejou recolher-se para um tempo de luto, de oração, de descanso. Agora quando ele chega nesse lugar deserto,
Em vez de ele encontrar descanso, em vez de ele encontrar solidão, algo mais solitário, algo mais quieto, o texto fala para nós que Jesus, ele vê uma grande multidão, uma multidão que era como ovelha que não tem pastor. E preste bem atenção no que eu estou falando para você. Essa multidão seguia Jesus por motivos que requeriam de Jesus algo que fazia parte da sua missão. O que essa multidão precisava era algo que fazia parte da missão de Jesus. E aí eu já aprendo aqui no começo. Sabe por quê? Porque você vai chegar na sua casa alguns dias, isso mesmo, você vai chegar na sua casa estressado, cheio de responsabilidade, preocupação, cansado do trabalho, sabe, você vai chegar na sua casa e lá vai ter pessoas querendo algo de você, que tem a ver com a sua responsabilidade, que tem a ver com a sua missão, que tem a ver com o teu propósito. Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua reação? Porque a reação de Jesus, mesmo ele cansado, ele, sabe, ali querendo um lugar solitário, mesmo ele estando triste, de luto, Jesus olha para aquela multidão e se compadece dela. Querido, o que eu estou falando para você é que qual é a sua reação diante das responsabilidades depois de um dia estressante, cansado, de coração abatido? Será que você chega na tua casa, bate a porta do teu quarto e fala: não quero falar com ninguém porque eu estou estressado? E teu filho está esperando você, teu cônjuge está esperando você, tua família está esperando você. E aí o senso de missão acaba sendo negociado. Ei, querido, deixa eu te falar algo. A missão, o propósito sempre tem que falar mais alto que o seu cansaço, que a sua fadiga, que o seu coração abatido. O que eu estou falando para você nessa noite é que o propósito de Deus para a nossa vida tem o poder de renovar a nossa força para dar resposta à necessidade que está gritando à nossa volta, que está gritando dentro da nossa casa, que está gritando ao nosso redor. Entenda isso. Tem necessidade ali, e a reação dele não é se fechar, mas é se compadecer. Jesus transforma a sua dor, o seu cansaço, em oportunidade de amor. Pega essa aí, Maristela. Olha essa daqui, ó. Pega essa unção aí para você agora. Entenda o que eu estou falando para você. A sua dor, o seu dia estressante, Rita, vou voltar. A sua dor, o seu dia estressante, o seu dia de cansaço, você pode transformar numa oportunidade de amor, de compaixão. Ei, querido, está cansado? Vem amar. Está cansado? Vem amar. Está estressado? Tem amor para dar. Ei! Então nós vamos aprender hoje com Jesus sobre reagir em compaixão, através desse texto. O que eu aprendo? A compaixão de Jesus, primeiro, é uma compaixão que enxerga, que vê. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar muitas coisas. Alguns evangelistas registram, Cesário, que Jesus não só se compadeceu e ensinou, Jesus curou os enfermos daquela multidão. Olha que fantástico. Jesus viu a multidão. Agora preste bem atenção. A multidão está ali por uma necessidade. Tinha gente necessitada ali. Jesus viu, mas Ele não apenas viu com os olhos, Ele viu com o coração. Eu vou te explicar isso. Os nossos relacionamentos estão repletos de necessidade de atenção.
E em vez de sempre precisar ser notado pelos outros, a gente precisa começar a notar as necessidades dos outros. Deixa de ser o único foco da atenção da sua alma e comece a olhar a necessidade que está à tua volta. Agora eu não estou falando para você olhar com os olhos naturais. Porque quando a gente fala de compaixão que enxerga, quando a gente fala de compaixão que vê, nós não estamos falando de um olhar visual, nós estamos falando de um olhar de coração. Sabe, você consegue ver o problema, não adianta você falar que você não vê problema, você não consegue, sabe, você não consegue falar para mim, não, eu não sei do problema lá em casa, eu não sei do problema do meu cônjuge, do meu filho, que eu não sei do problema da minha filha, não, eu não sei do problema dos meus amigos, querido, você vê, mas muitas vezes você só olha com os olhos naturais. Olhar com os olhos naturais é fácil ignorar, é fácil fingir que não é com você, é fácil desprezar, mas quem olha com o coração não consegue ficar parado, não consegue ficar sem resposta, não consegue não se mover. Quem olha com o coração começa a se movimentar, começa a fazer, começa a responder à necessidade que está à volta. Você descobre uma liberdade renovadora em enxergar, cuidar, agir, reagir em relação às necessidades que estão à sua volta. É interessante que a palavra grega aqui utilizada, eu não vou me inventar de falar em grego aqui, mas a palavra grega utilizada aqui indica uma comoção profunda nas entranhas. É algo que vem de dentro para fora. É algo que nos movimenta. E a gente precisa entender que o seu coração sempre se deixa conhecer por suas ações e reações. Então não adianta você querer esconder, seu coração vai revelar. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que parar. Olha o microfone aí, pai. A gente tem que parar de se mover pela necessidade e começar a se mover pela força do amor. Compaixão é parar de se mover na necessidade e começar a se mover na força do amor. Sabe o que eu estou falando para você? O barco está afundando, aí você começa a se mover. O vaso já está quebrado e os cacos estão no chão, aí você começa a se mover. Eu estou falando para você que antes do barco afundar, antes do vaso quebrar, antes da relação ser destruída, se mova com a força do amor. E essa força tem nome: compaixão. Chega, está tudo destruído, aí já não dá mais para fazer nada. Já está, acabou, já foi. E o ser humano tem essa. Querido, para de se mover pela necessidade, começa a se mover pela força do amor, porque quando você se move pela força do amor, você antecipa destruições, você antecipa o que vai se quebrar, você impede destruições de entrar na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, na vida do teu cônjuge. Quando você antecipa pela força da compaixão, você consegue se libertar de realidades destruidoras. A compaixão de Cristo não é uma mera emoção, mas é uma força ativa que reage em favor da necessidade alheia. Quando você enxerga como Jesus, preste bem atenção, quem enxerga como Jesus não vê um peso, mas uma oportunidade de graça ao se compadecer de alguém. E diante da multidão hoje, há uma fome por pão, mas há uma fome por paz, uma fome por sentido, por direção, há uma fome por esperança. E nós, como igreja de Jesus, somos chamados para ver além da aparência, além daquilo que as pessoas querem mostrar, é enxergar um coração abatido, é olhar como Jesus olhou e perceber: é um ambiente, é um rebanho sem pastor, mas aqui Jesus pode me usar, aqui o meu
coração está enxergando. E se o meu coração está enxergando, eu não vou esperar a necessidade bater a porta, eu não vou esperar as coisas acontecerem, eu vou agir. A gente aprende com Jesus 2, que a compaixão de Jesus é uma compaixão que convoca os seus discípulos. Isso mesmo. Jesus está ali, e é interessante que Jesus sabe onde ele está, porque Jesus fala para os discípulos: Felipe, vamos ali para um lugar deserto. Jesus fala para eles, verso de número 31, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. O texto fala para nós, no verso 32, que então eles foram de barco para um lugar deserto à parte. Eles sabiam que o lugar era deserto. Jesus convocou aquele povo para um lugar deserto. Mas eu estou aqui para te falar nessa noite que Jesus ensinou os seus discípulos que não é o lugar deserto, o problema não está no lugar escasso. O problema não está, na falta, na escassez do lugar. O problema é a sua reação diante do lugar. Eles sabiam que o lugar era deserto, Cristiano. Luci, eles sabiam que não tinha nada. Jesus sabia, eles sabiam. E eles chegam para Jesus no lugar deserto, manda esse povo vazar, manda o povo embora, não tem nada para comer, está tarde. Eles sabiam, querido, mas não é o lugar, é a sua reação diante do lugar. A reação daqueles discípulos deveria ser uma reação de fé. Tanto é que Jesus cobra a fé deles. Jesus fala assim: ei, dai vocês de comer para eles. Mas como a gente vai dar de comer? Como a gente vai dar de comer? Ei, querido, esses discípulos um pouco antes foram liberados com autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo. Sabe o que eu estou falando para você? Não é o lugar, é como você reage no lugar. Não é o lugar, é como você reage no lugar. E você tem autoridade e poder para reagir contra a sequidão, contra a escassez, contra os lugares desertos. E entenda uma coisa, eu não estou falando só de, porque a gente fala do deserto, escassez, a gente pensa no dinheiro. Tem hora que você chega na tua casa e é uma sequidão de carinho, de cuidado, de atenção. Tem hora que você chega numa casa, na sua casa, e é um lugar de solidão, é deserto. Ei, querido, eu não estou falando simplesmente de um lugar deserto a partir de uma realidade material. Você precisa entender isso. Os discípulos queriam despedir a multidão, mandar embora a multidão, porque para eles se alimentarem. Mas Jesus fala assim: dá vocês de comer. Então Jesus envolve os seus discípulos no milagre, ensinando que a compaixão não é terceirizável. Deixa eu falar aqui para você: compaixão não é terceirizável. Não adianta você querer terceirizar aquilo que você tem que fazer. Não adianta você querer deixar de lado: eu vou deixar de lado, outro faz no meu lugar. Ei, querido, se Deus abrir os teus olhos, é você que faz. Deus não nos dá tudo que nós queremos, mas Ele dá tudo que nós precisamos. E se Ele colocou você num deserto, num lugar de escassez, se você está vivendo frente a uma realidade, mesmo que seja dentro da tua casa, aonde você não consegue enxergar esperança, aonde não tem alimento, aonde não tem carinho, amor, Deus te deu o que é suficiente para mudar este lugar, reagir contra este lugar, fazer com que este lugar seja completamente diferente. No deserto teve pão, no deserto teve peixe, no deserto teve satisfação, no deserto teve abundância, sobrou 12 cheios. Entenda o que eu estou falando para você. Essa confiança que Deus nos dá e requer de nós para suprir todas as necessidades que estão gritando à nossa volta. Ei, querido, tem necessidade, então para de terceirizar. A responsabilidade é tua. Tem gente que é muito bom para enxergar problema, mas é ruim para responder problema. Tem muita gente que é
boa para enxergar dificuldades, mas tem dificuldade de entregar uma solução. O que eu estou falando para você é que para de ficar olhando que o lugar é deserto, que o povo está com fome, que a hora já foi. Começa a olhar para a tua mão, ver o que você tem na tua mão, porque Jesus colocou algo na tua mão para mudar e confrontar essas realidades. É com você. Jesus está convocando você. Para mudar o seu lar é você. Quem caminha com Jesus não terceiriza a compaixão, se torna uma resposta, uma verdadeira resposta dela, da compaixão. Ei, querido, eu termino no terceiro e último ensino. A compaixão de Jesus é uma compaixão que se multiplica. Então, Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos. Ele ensinou a multidão e repartiu nos grupos. Ensinou na multidão, repartiu nos grupos. E eles fizeram isso. Ele tomou o pão, o peixe, ergueu os olhos aos céus, abençoou, repartiu os pães e deu aos seus discípulos para que distribuíssem. Eu abro um parênteses aqui. A gente precisa voltar a abençoar o pão. Tem hora que a escassez está batendo lá na tua porta. Agora eu estou falando literal, porque você não está abençoando o pão. Jesus não fez uma oração eloquente aqui: multiplica, Senhor, e os pães começaram. Não. Jesus abençoou. O fato de você abençoar o que está nas suas mãos faz com que a bênção, que já é prosperidade e abundância, se torne uma realidade dentro do seu lar. Fecha os parênteses. Jesus toma o pouco que lhe é dado, Ele abençoa, parte e reparte. O milagre da multiplicação, querido, não começa no céu, mas começa com um ato de fé, de entrega do pouco. E ainda que o seu pouco seja a fé, entrega. Porque quando você entrega, ainda que seja pouco, e que ainda que esse pouco seja a sua fé, o pouco na mão de Jesus se torna suficiente, por que não dizer abundante? A gente precisa entender isso. Compaixão multiplica. Deus realiza a sua obra por meio de pessoas comuns, que entregam ali pequenas ofertas. Então a gente entender esse milagre de Jesus é entender que se compadecer como Jesus é escolher o caminho mais difícil. E sabe por que é o caminho mais difícil? Porque é o caminho de não ignorar, de não fingir que não é com você, de não fingir, sabe? É o caminho mais difícil porque exige de você uma reação. Reage diante do problema, reage diante da necessidade, reage diante do conflito. Você vai ficar aí ignorando até quando? Até quando? Jesus multiplica o povo. Querido, é uma prática da nossa comunidade. Igrejas saudáveis são aquelas que recebem, se alimentam diante da multidão, com a multidão, mas que partilham nos pequenos grupos. Nós ouvimos os ensinos na igreja e partilhamos em grupos como família. Por isso eu aconselho você ter um GC, um grupo de cuidado. Participa. Sabe por quê? Às vezes você está se alimentando no domingo e a comida não está sendo suficiente. Eu estou falando para você que às vezes está faltando você partilhar, como aquela multidão partilhou ali no pequeno grupo, nos grupos que estavam sentados na relva. Você tem que ter um GD. Participe das celebrações de homens e mulheres, jovens, adolescentes. Ali tem um GD, você confessa pecado, é saúde, é colocar para fora quando você está ali pesado, sobrecarregado. É no grupo, é na família, é ali que você é abençoado. Sabe, participa de um ministério. Se mova, se movimente. Porque a gente ouve os ensinos na igreja, mas partilha nos grupos em família. A missão de Deus
sempre vai confrontar a sua agenda. E eu estou falando isso porque na hora que eu falei para você ir para o GC, para o GD, você falou: estou tão ocupado, pastor, o senhor não sabe como é corrido o meio da semana. Ei! O que eu estou falando para você é que a missão de Deus sempre vai confrontar a sua falta de tempo, vai confrontar a sua agenda lotada, vai confrontar a sua vida estressada, os seus compromissos. A missão de Deus confronta a falta de tempo daqueles que deveriam viver em tempo e fora de tempo. Vem com desculpa não, querido. Não tem desculpa. A gente precisa viver essa realidade de compaixão. A igreja, por exemplo, ela só é igreja quando ela existe para o outro. E todos ali se fartaram, recolhem 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Sabe por quê? Porque o evangelho do milagre também é o evangelho da partilha e da satisfação. A gente precisa entender isso. O milagre dos pães e dos peixes aqui, antes de tudo, é um milagre de compaixão, que reage diante de uma necessidade. Jesus mostra que a compaixão é mais que sentir. Ai, estou com dó. Ai, que dó, que pena, né? A compaixão de Jesus é reagir. A gente precisa aprender isso. Reagir é se envolver. Reagir é repartir. Reagir como Jesus, com os olhos que veem, com as mãos que servem, com o coração que reparte. Essa é a verdadeira compaixão. Compaixão não apenas sente fome, ou sente pela fome do outro. Compaixão reparte o pão. E talvez você esteja falando assim: pastor, é tanta gente desconhecida que eu tenho que partir o pão. Mas eu estou aqui nessa noite para falar para você assim: começa a partir com os conhecidos. Porque tem muita casa gritando. E você está falando assim: eu não tenho tempo, eu estou estressado. Hoje eu não quero conversar, eu estou estressado. Tem tantos filhos gritando, e tantos pais falando assim: eu não tenho tempo, eu estou estressado. A gente precisa parar de investir, de perder tempo com coisas incorruptíveis, ou melhor, corruptíveis, que não se trata da eternidade. Começar a investir tempo com coisas incorruptíveis, que se trata para a eternidade. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. É hora da gente se compadecer dos nossos também. Porque tem hora que a gente tem um olhar lá para fora, mas para dentro tem dificuldade. Agora eu já falo profeticamente. Tem hora que é mais fácil perdoar quem está lá fora do que perdoar quem está aqui dentro. E a gente precisa repensar isso. Eu não estou falando só de igreja não, estou falando de casa, família. Está na hora da gente repensar isso. Está na hora da gente parar de terceirizar. Está na hora de parar de agir só na necessidade. Quando está tudo em frangalhos, quando tudo já está em cacos, aí eu reajo, aí eu tento salvar. Ei, querido, antes que aquela multidão se perdesse, Jesus se compadeceu dela. Antecipa. Não se permita, sabe, pecar naquilo que Jesus chamou para você para não pecar.